Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sob um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo mais uma vez a esse nosso momento, esse nosso encontro pertencente e direcionado a todos vocês que vêm compondo a nossa egrégora do Instituto Arco 180. Esse nosso momento do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você vivencia na prática do seu dia a dia essa validação dessa verdade ancestral, dessa verdade matriarcal, que é a influência da lua no seu inconsciente, nas suas águas e, consequentemente, nas suas decisões ao longo do seu dia a dia. O círculo terapêutico está aberto, a mesa já está posta, os elementos também já estão colocados, então agora vamos para mais um estudo agora, para esse nosso momento da esfera mental. Lembrando que é para a semana do dia 22 até o dia 28 de março, com a chegada da lua crescente, e quem quer fazer um estudo mais aprofundado a respeito de como que esse saber matriarcal olha para essa lua crescente em Câncer, aqui na descrição do vídeo tem um link específico para esse momento desse estudo, inclusive com uma mensagem da energia para essa nossa semana. Então dá uma olhadinha lá depois que você concluir esse vídeo aqui, para que você tenha uma visão mais ampla de todo esse momento, inclusive das outras esferas também. Então agora a gente vai tratar da esfera mental, e as matriarcas estão falando aqui na mesa que é para a gente observar que nós temos alianças, nós temos verdades soberanas internamente, que a gente supervaloriza, que a gente olha com muita satisfação, como se fosse algo extremamente valioso para a nossa vida. Mas que, na verdade, essas alianças mentais, essas verdades soberanas que a gente carrega, elas são correntes, elas, na verdade, estão atrapalhando o nosso próprio crescimento, a realização dessa nossa vida, em função da gente ter lá na nossa infância, uma âncora. Elas revelam aqui que é uma âncora lá da nossa infância, no que diz respeito a um sentimento de não pertencimento. A gente perceber que nós precisamos olhar para as amarras, para as questões internas da nossa infância, para poder abrir os nossos caminhos junto a essa lua crescente em Câncer. Então é sim um momento de um processo, um momento para um processo de você olhar para a abertura de caminhos, né? Fazer rituais tanto ligado ao amor, quanto também de prosperidade, tendo como âncora a gente olhar para as questões da nossa própria infância, porque aqui fala que essas amarras, nessa verdade soberana, diz respeito a um sentimento, a algo que você acredita que você não pertence, que você não tem esse merecimento de vivenciar esse caminho aberto, esse crescimento, essa prosperidade. Então, cabe aqui cada um fazer o exame, aonde que você sente que você não pertence e que, por não ter esse sentimento de não pertencimento lá enraizado na sua infância. Então, é uma investigação, é um digue que precisa ser feito lá na sua infância, aonde que você não se sentiu pertencente, que hoje aquele não pertencimento te causa um bloqueio, te causa um sentimento de que você não pode e não tem esse merecimento de crescimento. Já a situação, a atmosfera da semana, essa lua crescente, nessa lua em Câncer, na esfera mental, tá falando que é um momento para a gente ter as oportunidades, a gente vem receber inúmeras oportunidades que a gente precisa identificar qual que é que vem trazendo esse caminho aberto, essas verdades, para que a gente possa se nutrir desse amor maternal, se nutrir internamente por um aspecto que a gente vai, inclusive, acelerar o nosso próprio crescimento. É se fortalecendo internamente por esse signo de Câncer, acelerando esse processo do nosso despertar, da nossa conquista na nossa vida, sem se sintonizar com o sentimento de culpa e, na realidade, entendendo que aqui é um processo de uma estrutura de cura emocional que está limpando algum sentimento de culpa. Afinal de contas, né, existe uma energia no campo mental ligado ao não pertencimento, e aí esse não pertencimento ter enraizado a energia de culpa. E então são duas âncoras negativas que estão atrapalhando o processo de prosperidade da pessoa. Então é preciso a gente observar nas entrelinhas essa semana de que forma você se conecta tanto com esse sentimento de não pertencimento, né, esse pensamento
de não pertencimento e também com sentimento de culpa por não estar merecendo algo a mais da vida. Já o obstáculo, o desafio para essa semana é exatamente a gente ter a serenidade de lidar com as nossas emoções, ter essa força, essa inteligência emocional de, com a sabedoria, com a serenidade, a gente fazer esse domínio das nossas águas para poder se posicionar e falar, se expressar na vida ao longo dessa semana. É trazer esse movimento de transformação, é superar esse desafio de trazer o movimento de transformação, fazendo bom uso do nosso emocional, pedindo auxílio para lidar com esse nosso emocional, para organizar, para compreender, para buscar aquilo que está guardado nas nossas águas, que precisa ser visto, inclusive para que nessa organização a gente consiga encontrar essa força da satisfação, essa força de uma realização que a gente está almejando. Já o que você não sabe, que precisa saber, que precisa trazer para essa consciência, é que existem formas de pensamento, existem mentalidades, crenças que estão roubando a energia da prosperidade da sua vida, que estão roubando esse seu dever e esse seu direito de ser uma pessoa que tem esse impulso para o mais da vida, que tem prosperidade, né? Que tem esse merecimento de ser uma pessoa próspera, de ocupar esse lugar de ser uma pessoa próspera. E é uma mentalidade, uma forma de pensamento vinculado que inclusive está causando confusão interna, está causando tanto confusão emocional quanto a confusão mental, por uma falta de sabedoria com relação a o que é a felicidade. É a gente parar e pensar e entender que tem momentos e momentos na nossa vida de que a gente precisa compreender qual é o lugar da prosperidade na nossa vida, isso no aspecto emocional e também no aspecto mental. É entender que é uma abertura de caminho que está sendo dada, é um impulso. A lua crescente em Câncer, ela está vindo exatamente para mexer no nosso emocional e, consequentemente, revelar aspectos da nossa mentalidade que está impedindo a pessoa de vibrar, de alcançar esse lugar da pessoa ser próspera, dela se ver diante desse movimento, desse enraizamento de sua própria felicidade. E perceber em pequenas atitudes que ela possa ter na semana, que gera uma confusão, que gera dúvida, que gera crenças de escassez, de destruição, pessoas extremamente pessimistas. Presta atenção com relação a pensamentos pessimistas essa semana, porque tudo isso é o que está drenando, é o que está distanciando você de vibrar no lugar de ser uma pessoa próspera, e que a lua está vindo aqui para revelar isso. É entender que um movimento que possa causar alguma dor, afinal de contas, na mesa emocional fala disso, né? A gente precisa enfrentar as nossas dores. A partir do momento em que você enfrenta essas dores, você também é revelado aspectos que você acredita, verdades absolutas, né? Que você tão valoriza, que na verdade está dizendo assim, olha, você está pensando que não pertence a esse grupo, que não pertence a esse sistema, e isso está bloqueando o seu caminho, isso está fazendo em função disso. Então é um tratar no aspecto mental de que existe uma energia de exclusão. A pessoa que não se permite a viver a prosperidade, a viver o crescimento, a alcançar os seus sonhos, ela na verdade ela está se excluindo, ela está se anulando. E aí cabe aqui um processo de cura das mentalidades que estão nutrindo esse tipo de pensamento. Mentalidades que estão roubando esse lugar de a pessoa ser próspera, da pessoa ocupar esse lugar dela por direito dado pela natureza, dela poder encontrar a força da realização da sua vida, do seu crescimento pessoal. Já o direcionamento para essa mesa da esfera mental, as matriarcas estão falando o seguinte: para passar por todo esse processo, é silenciar a mente. Se coloque como observador de sua própria mente, se coloque diante desse espelho da vida e veja o ecoar dos seus pensamentos para você perceber exatamente aqueles pensamentos que são autodestrutivos, que são pessimistas, que na verdade não estão agregando força e fortalecimento nos seus vínculos familiares, nos seus vínculos de relacionamento em si. Então silencia a mente, medita. A meditação é muito bem-vinda essa semana para que você consiga escutar o seu coração. Isso já vem sendo falado nessas mesas, né?
ouvir o coração para você tomar suas decisões. E para isso é preciso deixar a parte lógica e racional em stand-by, em off, para você conseguir ter essa fidelidade no seu processo de transformação, de crescimento pessoal, de nutrir de uma forma sábia esse processo de você buscar o impulso para o mais da vida, inclusive fazer esse processo de fidelidade, de transformação nas suas próprias relações. É aproveitar esse despertar de consciência que você está tendo junto a esses saberes matriarcais para você ter esse posicionamento de você conseguir validar, de você nutrir, de você ter essa lealdade a essa transformação, tendo essa coragem de fazer o que precisa ser feito num processo tanto interno de cura de algum aspecto interno que você já identificou ao longo desses vídeos e ao mesmo tempo essa coragem de você ter essa proatividade de recomeçar de uma forma com mais sabedoria esses vínculos, né? O fortalecimento desses vínculos afetivos para que você tenha uma força sistêmica, para que você tenha uma força de guerreira bem nutrida, bem enraizada diante dessa renovação, diante dessa lapidação que essa lua crescente em Câncer está trazendo para a gente como uma oportunidade de abrir os nossos caminhos. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar mais vezes aqui dentro desse nosso círculo terapêutico para que a gente possa continuar bebendo dessa fonte matriarcal, dessa fonte ancestral, que é fazer dessa nossa lua a nossa bússola para a gente poder passar por um processo de autoconhecimento. Lembro que aqui na descrição do vídeo tem um link de todos os outros vídeos, de todas as outras esferas, para que você possa ter uma visão mais robusta, mais ampla, com mais recursos para poder lidar com essa sua semana. Um beijo e até a próxima semana.